Olá, bem-vindos a mais uma correção de História e Geografia. Hoje vamos continuar falando sobre festas populares, página 30 até a 41 do livro de Ciências Integradas. Vamos corrigir? Então vamos lá. A página 30 vai vir falando sobre o Bumba Meu Boi. Então, Bumba Meu Boi é outra festa muito popular que acontece também no mês de junho. É a festa do boi, chamada de muitas maneiras conforme a região do Brasil, como Bumba Meu Boi, Boi de Mamão, Boi Bumbá ou Boi Pintadinho. No Amazonas, na região de Parintins, acontece no final de junho um festival de bois bumbás. É uma tradicional competição entre dois grupos de bois, ou seja, de foliões. O pessoal do boi garantido enfeita o boi branco com um coração vermelho na testa. E o pessoal do boi caprichoso enfeita o boi preto com uma estrela azul na testa. No Maranhão, a festa do Bumba Meu Boi é uma tradição desde o século XVIII. Nos meses de junho e julho, as famílias se espalham por todas as cidades e os grupos de crianças, adultos e idosos se reúnem em diversos arraiais para brincar a noite toda até a madrugada. Aqui a gente vê duas fotos desses dois lugares. Primeira foto é aqui do Bumbódromo, um local que acontece a festa do boi em Parintins, no Amazonas. E a segunda foto é uma foto lá de São Luís do Maranhão, onde os foliões brincam nas ruas de São Luís com os bonecos que representam o boi. A foto é de 2016 e a outra é de 2014. A história do Bumba Meu Boi está relacionada com a história do Brasil. Os personagens representam pessoas que vivem no país nos séculos passados. Assim, na história aparecem fazendeiros, negros escravizados e indígenas. O professor vai ler a lenda do Bumba Meu Boi, uma história brasileira bastante popular. Então vamos ler? Na página 31 vem contando um pouco dessa história. Também a gente viu hoje essa história lá no formulário. Então vamos ouvir a história. Há muito tempo atrás, no Brasil, havia uma fazenda com vários negros escravizados. Catirina era uma das negras escravizadas e estava grávida. Um dia ela acordou com muita vontade de comer língua de boi e pediu ao seu marido, o pai Francisco, que conseguisse uma para ela. Pai Francisco era um negro escravizado, vaqueiro, de confiança do fazendeiro. Por isso, no início, se recusou a atender o pedido de sua esposa. Mas mãe Catirina insistiu e disse que se ele não trouxesse a língua de boi, o bebê deles morreria. Assim, pai Francisco matou o melhor boi do seu fazendeiro. Mãe Catirina ficou satisfeita e comeu a língua do animal. Porém, o fazendeiro não gostou quando ficou sabendo da morte do seu melhor boi. Investigou e descobriu que havia sido morto pelo pai Francisco. O fazendeiro ficou com tanta raiva, ficou tão furioso, que mandou chamar os vários indígenas que viviam perto da fazenda para dar uma surra no criminoso. Pai Francisco ficou muito machucado e precisaram chamar o fazendeiro da aldeia indígena para receitar um remédio. Ele mandou o pai Francisco cheirar o rabo do boi morto e dar 3 pulinhos. Deu certo, o pai Francisco ficou bom e o boi foi ressuscitado. No final, todos comemoraram o nascimento do bebê e o renascimento do boi. Então, aqui é um resumo de uma das versões da história do Bumba Meu Boi, tá? Tem outros resumos também, você pode depois se aprofundar pela internet. Agora vamos lá. Identifique nas fotografias abaixo os personagens da história que você escutou e marque no quadrinho correspondente o número da fotografia. Então, na fotografia 1 é de São Félix do Xingu, Pará, 2016. E a fotografia 2 é de São Paulo, estado de São Paulo, 2016. Na fotografia 1 a gente vê os índios, os indígenas, aí você coloca um aqui. E a fotografia 2 a gente vê o pai Francisco brincando com o boi. Páginas 32 e 33. Um Brasil com muitos carnavais.
A festa brasileira mais conhecida é o Carnaval. Milhões de pessoas no Brasil e de outros países já brincaram, pularam ou desfilaram durante esses dias de festas. Em todas as festas carnavalescas, as pessoas cantam, dançam, pulam, se fantasiam e desfilam, mas isso acontece de jeitos diferentes nas cidades brasileiras. Você vai conhecer um pouco dos carnavais do nosso país. Fique sabendo, ó, abre alas que eu quero passar. O carnaval é uma festa muito antiga. Ela já era comemorada em Portugal no século XV e XVI. Era chamada de Entrudo. Quando muitos portugueses vieram morar aqui no Brasil nos séculos 17 e 18, eles trouxeram essa forma de brincar em grupos de rua. A diversão era jogar água, limões de cheiro, que é bolinhas de cera cheias de perfume, farinha de trigo e até lama nas outras pessoas. Durante quase 3 séculos, o carnaval era comemorado assim nas cidades brasileiras, né? Jogando bolinhas, passeando, brincando na rua. Cena de carnaval, aquarela sobre papel é uma pintura de 1823. Nessa obra de arte do artista francês Jean-Baptiste Depré, aparecem negros escravizados brincando. Eles jogam água, limões de cheiro, farinha e outros no Rio de Janeiro no início do século XIX. Página 33. A tradição do carnaval é brincar nas ruas, com desfiles de blocos, fantasias, carros alegóricos, bandas, bonecos e muitos foliões. Há também bailes carnavalescos em clubes e salões fechados, mas a festa popular é aberta a todas as pessoas. Todos podem se divertir. Os blocos são compostos por grupos de pessoas que saem pelas ruas das cidades cantando e dançando. É só entrar no bloco e alegrar a brincadeira. Há vários tipos de músicas de carnaval. Uma bem tradicional é a marchinha. Vamos conhecer? Então aqui é uma fotografia dos foliões que vestem fantasias para pular o carnaval no desfile do Cordão do Bola Preta, no bloco de rua mais antigo do Rio de Janeiro, fundado em 1918. Essa foto foi tirada em 2017. Então, quase um século depois, né? Ele já tem mais de um século, né? Que nós já estamos em 2021. Esse bloco de rua sai todos os anos no carnaval brincando. Então, aqui nós temos uma marchinha, que é Mamãe Eu Quero, de Vicente Paiva e Jararaca José Luiz Rodrigues. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe eu quero mamar, mamãe eu quero mamar. Mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Aí a música continua. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e entra no cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De tanto piscar o olho já ficou sem pestana. Mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero. E essa música é uma marchinha de carnaval, uma música tradicional. Agora vamos para a página 34 e 35. Aqui vai falar dos bonecos gigantes de Olinda, né? Que é um carnaval diferente do carnaval do Rio de Janeiro e de outros lugares do país. O carnaval dos bonecos gigantes, nas cidades de Recife e Olinda, em Pernambuco, milhares de pessoas fantasiadas brincam o carnaval nas ruas e ladeiras, mas os bonecos gigantes, chamados de calungas, são as características principais do carnaval de Pernambuco. O primeiro boneco foi criado em Recife em 1919 e chamou-se Zé Pereira. Ele era feito com corpo de estrutura de madeira e a cabeça de papel machê. Aí aqui tem vários outros bonecos. Então, cada ano tem um boneco novo para desfilar nas ruas e ladeiras, né? Eles escolhem pessoas famosas, artistas, personagens de filmes, né? Para poder fazer os bonecos. Aí os bonecos saem desfilando nas ruas e as pessoas dançando e cantando atrás deles.
O boneco mais antigo que desfila nas ruas estreitas de Olinda é chamado do Homem da Meia-Noite, criado em 1932. Ele usa um relógio que marca sempre meia-noite. Sua companheira é a mulher do meio-dia. Do casamento desses calungas, calungas é o mesmo que boneco, surgiu o Menino da Tarde, em 1974. O personagem é uma criança, mas o boneco sempre está vestido como um adulto. Então, a encenação do casamento entre o homem da meia-noite e a mulher do meio-dia em Olinda, em 2016. Na página 35, a gente tem uma atividade para estar completando. Número 1, leia as palavras abaixo, depois complete as frases a seguir com as palavras que estão faltando. Então, aqui tem um banco de palavras: foliões, calugas, peso, idade, altura, música, tamanho, menor e maior. Você vai colocar aqui de acordo com o sentido da frase. Então, vamos lá. Os calungas, que é o mesmo que bonecos, são chamados de bonecos gigantes porque o tamanho deles é muito maior que a altura das pessoas. Então, ficou assim a frase: os calungas, que são chamados de bonecos gigantes, porque o tamanho deles é muito maior que a altura das pessoas. Página 35. A continuação da página 35 é para você fazer um desenho, criar 2 personagens e desenhe seus calungas para o desfile do carnaval. Isso aqui é uma resposta pessoal. Você pode pegar 2 coisas e criar. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu trouxe o exemplo do boneco do Hulk, né, que também desfila lá no Carnaval de Olinda e Recife. E trouxe aqui o boneco do Patati Patatá, do Kiko, do Seu Madruga, da Chiquinha, que eles também desfilam no Carnaval. Você pode escolher qualquer personagem e fazer o seu boneco. Página 36 e 37. Na página 36, nós vamos falar sobre os trios elétricos e blocos afro. Então, aqui já é o carnaval mais de Salvador, né? O carnaval da cidade de Salvador, na Bahia, é marcado pelos foliões que seguem os trios elétricos e pelo desfile dos blocos afro. Os trios elétricos são caminhões equipados com caixas de som e amplificadores e luzes, levando músicos que cantam e tocam para milhares de pessoas que pulam o carnaval nas ruas. Então, aqui tem no bloco Filhos Gigante, todos os foliões seguem o trio elétrico e desfilam vestidos de branco em defesa da paz. Isso acontece na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Essa foto foi tirada em 2014. No carnaval, a herança africana aparece com os grupos afro, que trazem referências tradicionais nas roupas, nos adereços, nos cantos, nos ritmos. A população negra homenageia seus ancestrais que vieram da África e tem orgulho dessas antigas histórias. Então, essa aqui é uma bateria do bloco afro Ilê Aie, em Salvador, tirado em 2016. É um bloco afro muito importante em Salvador. Na página 37, vamos continuar lá. Ó. Existem vários grupos afros que circulam pelo Carnaval de Salvador. O mais antigo é o Ilê Aie, criado em 1974. E Ilê defende a valorização da cultura afro-brasileira. Então, as mulheres dançam no bloco afro de Ilê Aie, em Salvador. Os blocos afro tocam suas músicas ao ritmo de instrumentos de percussão de origem africana, como os tambores, os atabaques, os agogôs, os chequerês. Nesses instrumentos, o som da batida comanda o ritmo dos cantos e danças. Então, aqui a gente tem os tambores, atabaques, agogô e o chequerê, né? Que são os instrumentos dos blocos afro. Página 38. Os desfiles das escolas de samba. Em algumas cidades do Brasil, o carnaval é caracterizado pelo desfile das escolas de samba e que acontece principalmente no Rio e em São Paulo. Cada escola é composta por milhares de integrantes que se apresentam em uma avenida da cidade ou em um sambódromo, local destinado aos desfiles. A escola de samba é como um clube que participa dos desfiles de carnaval para vencer uma competição. A vencedora é aquela que faz a melhor apresentação.
Todo ano, as escolas de samba escolhem uma história para contar, criam uma música chamada samba enredo e produzem as fantasias, constroem os carros alegóricos, ensaiam as danças para fazer sua apresentação. As pessoas desfilam nas alas, que são grupos com fantasias específicas diferentes dos outros grupos. O desfile conta uma história e cada ala é uma parte dessa narrativa. Veja a ala na fotografia ao lado. Então, aqui é a foto de uma apresentação de uma escola de samba no Sambódromo do Rio de Janeiro. Na frente, com fantasias nas cores laranja e amarelo, uma das alas do desfile, seguida por um carro alegórico. Nas laterais, as arquibancadas lotadas de pessoas que vão para assistir. Página 39. Vamos responder. Número 1. As festas estudadas no capítulo, são realizadas principalmente no campo ou na cidade. Então, o Bumba Meu Boi, os desfiles de carnaval são realizados aonde? Elas se realizam na cidade, em ruas, praças e estúdios. Algumas festas, como o Bumba Meu Boi, o Maracatu e as festas juninas, também podem acontecer no campo, mas elas são predominantemente das cidades. Número 2. Duas festas estudadas no capítulo têm sua origem ligada à vida no campo. Quais são elas? A festa junina, que é a origem dela por causa da vida no campo, da colheita, e do Bumba Meu Boi, por causa da história do vaqueiro, do pai Francisco. Página 40. 3. Em que espaços ocorrem os blocos afro, trios elétricos e desfiles da escola de samba? Onde acontece isso? Essas festas ou desfiles ocorrem nas ruas e cidades em espaços preparados. Então, tanto os blocos afro como trios elétricos e os desfiles da escola de samba acontecem nas ruas das cidades, em espaços pré-determinados. 4. Pense nas festas que ocorrem no lugar onde você vive. Cite um que tem a ver com o campo e outro que acontece na cidade. Então, vamos lá. Uma que tem a ver com o campo é a festa junina e tem a ver com a cidade, o carnaval. Número 5. Das festas que ocorrem no seu município, na sua região, qual é a sua preferida e por quê? Aqui é uma resposta pessoal. Então, dessas festas todas que nós vimos neste capítulo, qual que você mais gosta? Aí é uma resposta pessoal. E você vai colocar: eu gosto de pular carnaval, eu gosto de festa junina, eu gosto da festa do boi. Aí você escolhe a sua preferida e coloque. Página 41. Sobre as festas tradicionais, marque V nas frases verdadeiras e F nas frases com informações falsas. Primeira frase: continuam da mesma maneira que eram no passado. Falso ou verdadeiro? Falso. Elas vão mudando e se adaptando com o decorrer do tempo. São iguais em todos os lugares do Brasil. O carnaval é igual em todos os lugares? Nós vimos que não, Em Pernambuco é de um jeito, em Salvador de outro, São Paulo, Rio de Janeiro de outro, Então, cada lugar do país tem um jeito diferente de pular carnaval. Então, é falso. Fazem parte da cultura do nosso país. As festas populares, elas fazem? Sim, fazem parte da cultura, das tradições do nosso país. As festas são praticadas há muito tempo? Sim, há séculos. Não são populares? É falso, todo mundo conhece. Tem influência de outras culturas como africana, indígena e portuguesa? Sim, nós vimos que sim, Que todas as festas, elas têm influências de outros povos. Acontece em diferentes épocas do ano? Sim, verdadeiro. Acontece em diferentes épocas do ano. E tem músicas e danças iguais? Aí já é falso, porque não? Cada uma tem sua maneira de ser. Há muitas outras festas tradicionais no Brasil. Elas variam de um lugar para outro. Acontecem em diferentes épocas do ano e tem passados de dança, cantos, ritmos, instrumentos característicos. Cada uma tem uma origem e nos mostra um pouquinho da diversidade cultural do nosso país. Então, que tal ler Bumba Meu Boi, de Fabiana Ferreira Lopes, São Paulo, de 2012. É um livrinho muito interessante.
Essa história se passa no Nordeste do Brasil, onde o boi muito famoso é disputado pelos moradores da região. No meio dessa disputa acontece a festa do Bumba Meu Boi, em que todos se fantasiam com roupas coloridas de veludo e fita e dançam até o dia clarear. Até a próxima correção. Beijinhos e espero que vocês tenham aprendido. Tchau, tchau!